Hoje, no nosso direto do plenário, nós temos aqui um convidado mais do que ilustre, que é o vereador Pólice Neto. O vereador Pólice Neto não é qualquer vereador. Ele foi presidente aqui da casa e fez várias inovações na casa, tem sido um líder na discussão sobre o uso de novas tecnologias em políticas públicas e também é integrante da Comissão de Política Urbana, que desenvolveu e debateu e liderou todo o processo e todo o plano diretor. No entanto, nós já tivemos a votação do plano diretor em primeiro e o plano diretor é absolutamente fundamental para a cidade. Nós não conseguimos discutir o plano diretor aqui, mesmo com as audiências públicas marcadas, porque essa casa não tem andado. Ontem, no direto do plenário, eu falei sobre as obstruções aqui da oposição, absolutamente inócuas, em cima de PLs que nem de longe são tão importantes para a cidade. Então hoje eu gostaria que você falasse aqui para os nossos espectadores qual a sua opinião sobre esse momento da Câmara. Primeiro agradecer a generosidade do Ricardo, que tem sido um companheiro fundamental aqui nesse plenário, não só no plenário, mas nas tarefas de construir uma cidade mais humana, mais parecida com a vontade da população. Acho que nisso todos caminhamos juntos. Mas a gente passa por um momento muito tenso na cidade, na sociedade e aqui na Câmara. E a gente vai enfrentando alguns problemas que são claros, né? Então, a proximidade de um processo eleitoral gera uma nova pauta dentro da Câmara, que não é a pauta da cidade, é a pauta do poder. Então, não se discute mais a cidade para ela ser melhor para o cidadão, se discute a disputa do poder para alguém conduzir o poder. E isso faz com que aqueles que querem discutir a cidade vão perdendo essa oportunidade. Então, quando a gente fala, estamos num momento mais rico, que é discutir a fundação da cidade. Quando você discute plano diretor, você discute a fundação da cidade ou sua refundação, a partir de princípios, conceitos e traduzindo isso em leis. Hoje a gente teve uma reunião hoje cedo aqui no plenário, uma audiência pública, a primeira da última fase. A gente não tinha mais de 30... Primeira de quatro. De quatro. Hoje à noite vamos ter mais uma e amanhã cedo outra, né? Que a gente não teve 40 pessoas, 10 participações. Mas por quê? Porque a cidade vive outro momento fora deste ambiente, que também é um momento de acirramento político, no caso de um sindicato que tem uma dissidência, que perdeu a eleição e não aceitou a decisão do sindicato. Eu interpreto que a nossa sociedade está aceitando de maneira muito silenciosa a completa destruição das instituições. Então, o parlamento não consegue legislar, o executivo não consegue administrar as cidades, os estados, o país. A prova disso é a crise da água, a crise do transporte de São Paulo, a crise de energia, do petróleo no governo federal, uma crise de relacionamento entre executivos e legislativo, uma crise no judiciário que, por vezes, torna as decisões mais políticas do que jurídicas e judiciais. E isso faz com que todos se anunciem detentores de um poder que não tem. E as instituições pedem o poder que deveriam ter. Na democracia... Quando você abordou isso hoje aqui, eu também tinha abordado na minha fala, nós ficamos, enfim, meio que isolados, tanto pelo PT como pelo PSDB. Porque é exatamente essa situação. A cidade num caos, em função do que você acabou de descrever, e um partido acusando o outro da responsabilidade, os dois estão no executivo. Os dois detentores do poder anunciam uma crise que é produzida pela ausência de atividade administrativa dos dois. Só que os dois se acusam. Aí você fala assim, não, tudo bem, então qual é a saída? Se os dois que têm o poder optaram por uma regra de disputa do poder que já tem. É absolutamente esquizofrênico, porque o poder está na mão daqueles que disputam um poder que já detém. E os partidos, como o PPS, como nós do PSD, tentando anunciar para a sociedade, primeiro, quanto mais se disputar o poder e menos se administrar a cidade e o Estado, pior será. E a condução que tem sido dada... Principalmente para eles. E a condução que tem sido dada, e aí esse esforço, é o seguinte, a Câmara tem 55 vereadores, 14 partidos.
uma comissão de transporte, se ela não assume o papel protagonista de sair desse ambiente absolutamente protegido, por vezes ameaçado, mas absolutamente protegido, e vai ao encontro do conflito, vai ao encontro do sindicato, cobra do sindicato uma postura frente aos dissidentes, vai aos dissidentes, cobra uma postura frente a respeito ao sindicato democraticamente eleito, vai ao prefeito, oferece ao prefeito não solidariedade, mas apoio de poder. Apoio de poder de quem vai aprovar uma LDO que vai definir um pouco as regras de investimento do setor de transporte, que pode aprovar até o final desse semestre o plano que vai dirigir a cidade, que ainda não diz de onde virão os recursos para um conjunto gigantesco de corredores, intervenções que a cidade tanto precisa. Então, veja só, o momento que a gente está, o momento mais rico, de maior poder do parlamento, se curvando a uma briga exclusiva do poder. E aí a sociedade perde muito. Então, não tenho condição de dizer que a gente sai feliz da Câmara ao encerrar a nossa atividade no plenário hoje. Então, o direto do plenário hoje vai com esse sentimento que a gente tem feito muito menos do que a sociedade depositou na gente e muito menos do que a gente pode fazer. Porque uma coisa é a gente não ter capacidade. Aí é o seguinte, larga isso daí porque você não consegue fazer. Não, fica claro no diálogo com todos, quando não estão no microfone, que todos têm uma contribuição e pode ser dada. A bancada do Partido dos Trabalhadores tem uma presença sindical violenta, conhece o modelo de trabalho sindical, portanto pode ajudar muito. Para não dizer que tem controle. Para não dizer que não tem controle. Do outro lado, o PSDB, que tem uma relação umbilical com o setor de transporte, né? Por conta de como o partido se forma, e se forma próximo dos conglomerados econômicos do Brasil, e por isso uma proximidade. Se os dois têm lados nessa... Por que não utilizar essa relação de lados para solucionar um problema que tem deixado a cidade de São Paulo dando exemplo para os outros de como não fazer? Então, a Câmara, infelizmente, vai dando o exemplo de também como não se comportar. Eu queria agradecer o colega, vereador Policy, que fez uma análise brilhante, muito melhor do que eu poderia fazer sobre a crise que nós estamos tendo nesse momento. E isso ajuda vocês a entenderem um pouquinho melhor, porque a Câmara, muitas vezes, e no seu melhor momento, como disse o vereador Policy, fica inoperante, ociosa, beirando a sua máxima incompetência.